Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula do curso de Raciocínio Lógico. Estamos aí estudando o conteúdo, sobretudo com foco no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, mas lembrando que esses pontos que estão sendo discutidos aqui servem para todos os concursos que cobram raciocínio lógico. Nas últimas aulas, nós vimos todos os conectivos, todos os operadores lógicos, vimos conceitos básicos dessa disciplina, desse conteúdo. Na aula passada, nós resolvemos vários exercícios e, se você não viu, não deixe de conferir. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, tão cobrado nas provas, que são as equivalências lógicas. Antes de a gente ir de fato para o conteúdo, eu vou pedir para quem ainda não seguiu lá no Instagram, que siga @prof.igoralbert. Isso ajuda a gente a fazer isso aqui, beleza? E também é um canal para a gente se comunicar. Além disso, deixe seu like nesse vídeo. Se gostou, se ficou alguma dúvida, se quer compartilhar alguma coisa, não deixe de comentar também, porque vai ser uma honra ler os comentários de vocês, beleza? Agora sim, podemos ir para o nosso conteúdo e bora lá. Vamos primeiro definir o que seria equivalência lógica. Duas proposições, elas são logicamente equivalentes se as tabelas verdade dessas proposições são iguais, tá? Ou seja, se a gente estiver falando de proposições compostas, né, proposições que usam os conectivos lógicos e que na verdade vão ser as proposições mais importantes para a gente aqui, para todos os valores de suas proposições simples, o resultado é igual para ambas. O que isso quer dizer, pessoal? Vocês devem se lembrar que quando a gente estava construindo, por exemplo, a tabela verdade do conectivo ou, a gente tinha os valores lógicos das proposições simples P e Q, por exemplo, e da proposição composta P ou Q. Quando eu estou comparando essa proposição composta para analisar se ela é equivalente a uma outra, eu tenho que avaliar linha por linha com as mesmas entradas aqui, se na outra tabela as respostas vão ser iguais. Ou seja, para todas as combinações aqui das proposições simples, a resposta tem que ser a mesma para as duas tabelas que você está comparando. Isso vai ficar mais claro com os exemplos que a gente vai dar aqui. Então, por exemplo, agora que a gente já viu o conceito formal de equivalência lógica, vamos passar agora para algumas equivalências que são as mais importantes. Por que as mais importantes? Porque elas são muito cobradas nas provas. Eu vou chamar atenção para algumas delas quando a gente estiver passando, que são ainda mais importantes. Mas é importante a gente lembrar aqui o seguinte: se eu tenho que comparar duas proposições e ver se elas são logicamente equivalentes, eu vou construir a tabela verdade de uma, a tabela verdade da outra e comparar essas tabelas verdade. Se elas tiverem respostas iguais para entradas iguais, né, para proposições simples iguais, quer dizer que essas proposições compostas elas são equivalentes, tá? É isso que tem que ficar claro até aqui. E é importante lembrar também o seguinte: a gente vai falar aqui das principais equivalências lógicas, mas existem inúmeras, inúmeras, inúmeras. E, eventualmente, é um pouco difícil, mas se for cobrada uma que não é das tradicionais, você consegue utilizar esse método de construir a tabela verdade e comparar para ver se são equivalentes ou não, beleza? Então, vamos analisar essa primeira aqui. Essa primeira está falando do que para a gente? Que P e Q é logicamente equivalente a Q e P. Lembrando que esse aqui é o símbolo da conjunção lógica, e é o E, né? O que isso aqui quer dizer? Que não faz diferença se eu estou usando P e Q ou se eu estou usando Q e P. A resposta vai ser a mesma, como a gente vai acabar de ver aqui. Como eu tenho duas proposições simples, os valores possíveis para elas são verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro
e falso, falso. Ok. Vamos analisar essa primeira parte aqui, P e Q. Ora, o conectivo E, ele só retorna verdadeiro quando todas as entradas são verdadeiras. Então, aqui vai ser verdadeiro e no restante vai ser tudo falso. Agora, vamos fazer Q e P. Q e P vai dar verdadeiro só se as duas forem verdadeiras. No restante vai ser falso. Opa! Como as tabelas verdade dessas duas proposições compostas aqui são iguais, perceba, né? Tá tudo igual aqui. Para as mesmas entradas, eu tenho as mesmas respostas. Isso quer dizer que elas são, de fato, equivalentes uma à outra. P e Q é equivalente a Q e P, tá? Essa aqui é só para aquecer mesmo e para ficar claro. Se eu estou usando o conectivo lógico E, não faz diferença a ordem dos operandos ali, tá? Eu posso utilizar P e Q e P e vai dar no mesmo, porque a resposta só vai dar verdadeiro se ambas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Beleza? Bora para a próxima? P ou Q equivale a Q ou P, também, né? Também a gente já tem intuitivamente essa ideia aqui de que uma é igual à outra, que não faz diferença a ordem. Mas vamos montar a tabela verdade para garantir isso. As possibilidades para P e Q é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E aí, o ou, ele retorna verdadeiro se pelo menos uma das duas forem verdadeiras, né? Se pelo menos uma das duas for verdadeira. E só retorna falso se ambas forem falsas. Ou seja, as duas aqui vão ter as mesmas respostas para as mesmas entradas. Isso quer dizer que as duas tabelas verdade delas são de fato iguais e isso indica para a gente que elas são equivalentes. Ou seja, pessoal, tanto no E quanto no OU, não faz diferença a ordem das coisas, tá? Se eu tenho P e Q, isso equivale a Q e P. Se eu tenho P ou Q, isso equivale a Q ou P. Não faz diferença, é a mesma coisa e a gente acabou de ver isso na tabela verdade, beleza? E agora sim, essa aqui tá entre as mais cobradas nas provas, tá? A gente trouxe 3 questões ali no final e vai ficar claro isso para vocês, mas essas equivalências do se então são as mais cobradas, pessoal. Então tem que ficar claro na cabeça de vocês. Vamos olhar então. Se P então Q equivale a não Q, se não Q, então não P. Isso a gente chama de contrapositiva. Mas vamos lá. Quais são os valores de P e Q possíveis? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso, tá? Não existem outras possibilidades. E se você se lembrar, o se P então Q, ele só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, que é a famosa Vera Fischer, né? Então, falso. No restante dos casos, é sempre verdadeiro. Ok. Então, aqui, nessa segunda aqui, isso aqui também vai dar falso, só se essa primeira parte aqui for verdadeira e a segunda parte aqui for falsa. Opa, se não Q tem que ser verdadeiro, quer dizer que o Q sozinho é falso. Porque se o Q é falso, o não Q é verdadeiro. Beleza? Então, o Q tem que ser falso. Agora, para o não P ser falso, o P tem que ser verdadeiro. O P tem que ser verdadeiro. Ou seja, o Q é falso e o P é verdadeiro. O Q é falso e o P é verdadeiro é nessa linha aqui, né? Q é falso, P é verdadeiro. E aí, nas outras linhas, vai dar verdadeiro.
Beleza? E aí, mais uma vez, perceba que as tabelas de verdade nesses dois casos aí são idênticas e por isso essas duas proposições compostas aí são logicamente equivalentes. Galera, se ficar difícil de vocês verem, vocês podem acrescentar outras colunas aqui a essa tabela, como por exemplo, não que, não p, para depois utilizar esses resultados e construir essa última coluna aqui, tá? Talvez isso facilite para vocês. Vou deixar como exercício. Essa contrapositiva, galera, é de longe uma das equivalências mais cobradas nas provas. Então, tem que memorizar. Não tem jeito. Ah, Igor, mas e se eu esquecer? Lá na hora da prova, existe sempre a possibilidade de você construir a tabela verdade. Mas demora. Você pode não lembrar exatamente aqueles termos ali, que é o não que, se não que, então não p, e aí você vai acabar perdendo tempo na sua prova. Por isso que essa parte de equivalências não tem muito jeito. Tem que memorizar as principais, porque senão não vai rolar, beleza? Não vai dar certo. Para responder as questões. E aí, na sequência aqui, daqui a pouquinho, segura as pontas, já vou mostrar alguns exercícios para vocês em que vocês vão precisar estar com isso na ponta da língua para resolver. Beleza? Uma quarta equivalência que também é muito cobrada. Essas equivalências do se então, elas são as mais cobradas, pessoal. Então, anota, cola na sua geladeira para você ver todos os dias até o dia da prova, porque tem que memorizar. Mais uma vez aqui. No P e Q, a gente vai ter VV, VF, FV, FF. E aí o se P, então, Q, ele só dá falso quando P é verdadeiro e Q é falso. E no restante dá sempre verdadeiro. E aqui vamos analisar não P, tá? Não P. Eu vou escrever aqui separadinho para vocês irem acompanhando. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. E o Q é verdadeiro. Então, F ou V dá V. O P nessa linha aqui é verdadeiro, então não P é falso. Falso ou falso, que é o valor de Q, é igual a falso. O P nessa linha é falso, o não P é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, porque o valor de Q é verdadeiro, dá verdadeiro. O P nessa linha aqui é falso, o não P é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, porque o valor de Q é falso, dá verdadeiro. Ou seja, mais uma vez, perceba que essas duas colunas aqui, elas estão com os valores idênticos. O que isso quer dizer? Que elas são equivalentes, mais uma vez. Então, pessoal, a gente descobriu aqui que existem duas equivalências para o se então. O se então equivale a não que... Desculpa. O se P, então, que equivale a não que, se não que, então, não P. E equivale também a não P ou que. E lembrando, uma coisa que parece óbvia, mas que é extremamente importante de a gente entender é o seguinte. Se eu estou falando que essas três coisas elas são logicamente equivalentes, uma é equivalente lógica da outra e vice-versa. Então não tem ordem, não tem direção ali não. É tudo a mesma coisa. É como se fosse a mesma coisa. Todas elas têm os mesmos valores para as mesmas entradas, tá? Então se te pedisse, por exemplo, uma equivalência lógica de não P ou Q, você poderia colocar aqui ó, o se P então Q, né? Ou seja, se te pedisse uma equivalência lógica dessa aqui, você poderia colocar essa aqui. Ou essa aqui também, sem problema nenhum. Essas três, elas são logicamente equivalentes uma à outra
e não tem ordem nisso aí. Beleza? Essas eu diria que são as top de cobrança aí nas provas. Então, pega a sua caneta, anota num papel, cola na geladeira, cola no seu caderno, não sei, leia isso todo dia, cola no travesseiro, porque essas aí tem que estar na ponta da língua, beleza? Galera, essa aqui é a última equivalência importante que eu separei pra gente aqui hoje. Vamos dar uma olhada. Perceba que aqui a gente tem um conectivo se somente se, né, que é essa setinha dupla aí, e ele equivale a ida. Perceba que a gente corta a seta numa parte e volta com ela. Vai, Igor, o que você quer dizer? Que eu tenho a seta para lá, de P para Q, e a seta de Q para P. Uai, Igor, mas não é isso que está escrito. É sim, eu só troquei a ordem aqui, olha. A seta sai de Q e chega em P. Sai de Q e chega em P, tá? Então, na verdade, o se somente se é dois se, então, conectados pelo conectivo E. Beleza? É fácil de lembrar fazendo essa analogia. Na matemática, a gente prova muita coisa desse jeito aqui. Prefere provar assim do que provar o se somente se direto, porque costuma ser mais fácil, tá? E vamos para a tabela verdade para vocês se convencerem dessa equivalência aí. Aqui eu decidi quebrar essa avaliação da tabela verdade em mais partes. Aqui eu coloquei essa parte, depois eu coloquei essa parte aqui e depois eu juntei tudo. Por que que eu faço assim? Para ficar mais claro, mais inteligível para vocês. É a mesma coisa lá no ou, no e, quando a gente tem o não, né? Se você quiser quebrar em mais partes para chegar na resposta, é melhor de você entender também, tá? Então aqui eu quebrei em mais pedaços para ficar mais claro. Vamos lá. P e Q podem ser VV, VF, FV e FF. O se somente se dá verdadeiro só quando os dois têm o mesmo valor lógico. No restante, dá sempre falso. O se, então, ele dá falso quando a parte esquerda é verdadeira e a parte direita é falsa. Lembre-se disso. O se, então, dá falso só quando o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso. Beleza? Então, aqui, o P é verdadeiro e o Q é falso na segunda linha. No restante, dá verdadeiro. Mesma coisa aqui. Para isso aqui dar falso, o Q tem que ser verdadeiro e o P tem que ser falso, tá? Lado esquerdo verdadeiro e lado direito falso. Onde que isso está acontecendo? Cuidado. O Q tem que ser verdadeiro e o P tem que ser falso. Então, vai ser na terceira linha. Nas demais linhas, tá verdadeiro. E aí, só fazendo uma gracinha aqui com vocês, percebam que essas três partes que a gente se escreveu até agora, elas não são equivalentes entre si, porque as tabelas verdade dela não são equivalentes. Mas a gente vai mostrar agora que essa quarta coluna aqui, né, que é de fato o que está escrito aqui, é equivalente ao si somente si. Então, vamos lá. P e Q, se P, então Q, se P, então Q, nessa linha aqui deu verdadeiro. Tá vendo? É só eu já usar o resultado. E se Q, então P, se Q, então P, deu verdadeiro também. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Se P, então Q, que é esse primeiro pedaço nessa linha, deu falso. Se Q, então P, deu verdadeiro. Falso e verdadeiro, falso. Beleza? Nessa linha, verdadeiro, né? O se P, então Q, e o se Q, então P, deu falso. Verdadeiro e falso, falso. Lembrando que o E só dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E na última linha, verdadeiro e verdadeiro
dá verdadeiro. Opa, VFFV. VFFV. Ou seja, o se P, se somente se Q, é equivalente a se P, então Q, e se Q, então P. Foi isso que a gente acabou de ver. Igor, se eu não tiver espaço na prova para fazer uma tabela grande, igual você está fazendo, para analisar as duas proposições, eu posso fazer duas tabelas separadas? Pode, sem problema nenhum. O que você tem que se atentar é o seguinte, presta atenção aqui. Numa tabela, você vai ter que ter todas essas combinações aqui de P e Q, correto? O que você tem que comparar nessa primeira tabela é o valor quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, o que deu, com o valor aqui na segunda que você está tentando ver se é equivalente. O que você não pode fazer é pegar em uma tabela os valores de P e Q como os dois verdadeiros e na outra, por exemplo, comparar com o valor de P sendo falso e Q sendo verdadeiro. Ou seja, nesse jeito, você estaria comparando essa parte aqui com essa parte aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer comparar sempre as duas tabelas, quando as entradas P e Q são iguais, tá? Então, se você for fazer duas tabelas diferentes, cuidado, você tem que comparar sempre com P e Q, com as entradas iguais, com as proposições simples, com os mesmos valores nas duas tabelas, para não errar. Não se confundam com isso, beleza? E agora que a gente já entendeu o conceito de equivalências lógicas, já fizemos várias tabelas verdade para vocês se convencerem dessas equivalências que são importantes. E mais uma vez, as mais importantes são as equivalências do se e então. Memorize e escreva muito e faça muito exercício para memorizar, porque é fundamental, como você vai acabar de ver aqui. Primeira questão. Um gerente de produção fez a seguinte declaração: se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Opa, a gente tem um se então aqui, né? Se então. Se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Então, vamos lembrar as equivalências do se então. O se então é equivalente a não P ou Q, e também é equivalente a se não Q, então não P. Essas são as três equivalências aí. Lembrando que a proposição P, nesse caso, é a primeira, né? É a que aparece à esquerda do então. Ou seja, o funcionário é bem remunerado. A produção é alta, vai ser aqui. Tá? Aqui. Aqui. Se a gente for escrever dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui, vai ficar a negação de P. O funcionário não é bem remunerado ou que a produção é alta. E se a gente for escrever dessa forma aqui, se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado, tá? Que de fato vai ser a que vai aparecer aqui. Ou seja, a equivalência que ele pegou nesse caso foi essa aqui, ó. Não que, se não que, então não P. Se não que, então não P. Por que, Igor? Porque se eu negar essa aqui, ó, a produção é alta. A produção não é alta. Então, a negação é a produção não é alta. Se eu negar o P, o funcionário é bem remunerado. O funcionário não é bem remunerado. Então, se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. E isso, de fato, é equivalente ao se então. Então, a resposta é a alternativa A. Igor do céu, então eu tenho que realmente decorar essas equivalências? Tem.
Tem, porque se a gente não memorizar, vai ser muito difícil responder esse tipo de questão aqui. Se você tivesse esquecido, uma possibilidade seria você fazer a tabela verdade para cada uma aqui, né? Fazer uma tabela verdade para cada alternativa. Mas pensa o tempão que você ia gastar com isso. E tempo é uma coisa que a gente não costuma esbanjar nas provas, né? Então, memorize as equivalências lógicas. É a principal coisa que você tem que levar dessa aula daqui hoje, beleza? Vamos para mais uma questão? Pedro, um jovem empregado de uma empresa, ao receber a proposta de novo emprego, fez diversas reflexões que estão traduzidas nas proposições abaixo. Eu só coloquei uma porque as outras não eram importantes para essa questão aqui. Se eu aceitar o novo emprego, ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito. Opa, então, se eu vou chamar aqui por A, aceitar emprego, vou chamar de G, ganhar menos, e vou chamar de T, ficar menos tempo no trânsito, tá? E o que está sendo dito nessa proposição 1 aí? Se eu aceitar o novo emprego, então eu vou ganhar menos e ficarei menos tempo no trânsito. Opa, então quer dizer que o mas aqui tem sentido de e? Isso, porque essas duas coisas, ganhar menos e ficar menos tempo no trânsito, elas vão acontecer ao mesmo tempo, tá? Elas vão acontecer em conjunto. E o conectivo que a gente usa para representar isso é justamente o e. Embora o mas não seja no português uma conjunção que a gente use para dar essa ideia aditiva, né? Na lógica a gente representa, porque na verdade essas duas coisas estão acontecendo em contraste, mas estão acontecendo juntas, beleza? Voltando lá. O que a gente quer, então, é uma proposição equivalente a essa proposição aí, tá? A proposição que ele está trazendo aqui. Eu não aceito o novo emprego, não aceito o novo emprego. Opa, não há. Ou ganho menos, né? Que é a proposição que a gente chamou de G lá em cima. E ficarei menos tempo no trânsito, que é a proposição T, que a gente chamou aqui em cima. Mas, opa, galera, vocês lembram que uma das equivalências do se P, então Q, é não P ou Q. E isso aqui é justamente não P, né? Não P, porque o P aqui, na verdade, é o A. E Q. A Q, tá vendo? Ou Q, desculpa. O Q aqui continuou do jeito que estava. Ou seja, a proposição P1 é equivalente a essa segunda proposição que ele falou aí? Perfeitamente. Porque, de novo, só repetindo, se P, então, Q é logicamente equivalente a não P ou Q. Ou seja, você nega o lado esquerdo e permanece com o lado direito. O que eu fiz aqui foi pegar P1, né? Neguei o lado esquerdo, cheguei a não A, e permaneci com o lado direito do jeito que estava, tá? E coloquei o ou aqui entre eles. Então, de fato, essas duas proposições aí são, logicamente, equivalentes. Mais uma vez, se a gente não se lembrasse dessas relações de equivalência aí, seria muito difícil responder esse tipo de questão. Então, cola no Igor, escuta o Igor e vai memorizar essas equivalências, porque elas vão te ajudar lá na hora da prova, beleza? E por fim, essa última questão eu vou deixar para vocês resolverem, mas vamos ler juntos aqui.
O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada. De acordo com a lógica proposicional, é equivalente à frase: se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada. Letra B. Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada. Letra C. Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada. D. Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada. E letra E. Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida. Galera, para esse tipo de questão, eu recomendo você dividir, né, essas coisas aqui em proposições. Então, por exemplo, chama isso de P e o restante de Q. Então, o P vai ser o atleta venceu a corrida e o Q vai ser a prova foi cancelada. E a partir disso, você consegue raciocinar e construir essas outras, as alternativas aqui, utilizando o P e o Q também. E com isso vai ficar mais fácil de vocês acharem a resposta. Mas essa resposta eu vou trazer só na próxima aula. Queria que vocês resolvessem e comentassem aí, consegui, não consegui, para a gente interagir também. E na próxima aula a gente vem com a resposta. Beleza? Pessoal, o que tem que ficar dessa aula aqui lembrem-se das equivalências. Elas precisam ser memorizadas por vocês, porque senão vocês vão se estrupiar lá na hora da prova, tá? É um dos assuntos de longe mais cobrados e é por isso que é tão importante vocês memorizarem. Uma questão já vai estar garantida, ok? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estarem comigo mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no nosso canal e de nos seguir lá no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Falou!